Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, as, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 3, capítulo 94. 11 de julho de 1900. Os sofrimentos de Luísa tornam menos rigorosos os castigos. Esta manhã, tendo recebido a comunhão e continuando o mesmo estado de confusão, estava toda recolhida em mim mesma, quando vi a meu adorável Jesus que vinha depressa para mim, dizendo: Minha filha, atenua um pouco minha ira. De outra maneira, e eu toda assustada disse: Que queres que faça para acalmar a tua ira? E ele: Com chamar em ti os meus sofrimentos, virás a aplacar a minha ira. Enquanto eu estava nisto, eu via como se chamasse o confessor, enviando um raio de luz, e ele imediatamente colocou a intenção de me fazer sofrer a crucificação. O Senhor bendito logo concorreu, e eu me encontrei em tantos sofrimentos, que pela força das dores me senti sair a alma do corpo. Quando acreditei que estava a ponto de expirar, e contente de que Jesus recebesse minha alma, vi o confessor que, com dizer basta, basta, me chamava novamente a mim mesma. Então Jesus me disse: A obediência te chama. E eu: Ah, Senhor, quero ir. E Jesus: O que queres de mim? A obediência continua chamando você. E assim parece que esta nova obediência não deixou ir mais além os sofrimentos, mas obediência certamente cruel para mim, porque enquanto me parecia chegar ao porto, fui atirada fora para navegar o caminho. Depois, embora tenha sofrido, mas já não me sentia a morrer, e o meu benigno Senhor continuou a dizer-me: Minha filha, hoje não tivesse acalmado minha ira, teria chegado ao cúmulo, que não só teria destruído as plantas, mas também os homens. E se o mesmo confessor não se tivesse interposto, chamado novamente em ti meus sofrimentos, nem sequer teria tido consideração por ele. É verdade que são necessários os castigos, mas é necessário de vez em quando minha ira avançar, você me acalme. Do contrário, minha filha, quantos flagelos demais mandarei? E enquanto dizia isto, parecia-me vê-lo todo cansado, que lamentando-se, agora dizia: Minha filha, e agora, meus filhos, pobres filhos meus, como vos vejo reduzidos. E com a minha surpresa, fez-me entender que depois de ter se acalmado um pouco, devia voltar a tomar o furor para continuar os castigos.
e que isto tinha servido só para fazer com que não castigasse demasiado as nações. Ah, Senhor, acalma-te e tem piedade daqueles que tu mesmo chamas filhos meus. Capítulo 95, 14 de julho de 1900. O decreto dos castigos está assinado. Parece que passei vários dias sem estar imersa na letargia do sono, e estando um pouco perto de Jesus bendito, dando-nos mutuamente um pouco de alívio. Mas quanto temo que me tenha que lançar outra vez naquele sono tão profundo. Então, esta manhã, depois de me haver confortado com o leite que escorria da sua boca ao derramá-la em mim, e eu o reconfortei, tirando-lhe a coroa de espinhos para cravá-la em minha cabeça. Todo aflito me disse: minha filha, o decreto dos castigos está assinado. Não resta mais que decidir o tempo de sua execução. Capítulo 96, 16 de julho de 1900. Os castigos servem para o bem das criaturas. Esta manhã, o meu adorável Jesus não veio. Depois de muito esperar, veio e me disse: minha filha, a melhor coisa é pôr-te em mim e em meu querer. Então, pondo-te em mim, e sendo eu paz, ainda que visses mandar castigos, ficarias em paz, sem sentir perturbação. E eu, ah, Senhor, estás sempre nisso, nos castigos. Acalma-te, acalma-te de uma vez, e não castigues mais. Além disso, não posso me abandonar em seu querer nisto. E ele acrescentou: não posso me aplacar. O que diria se visses uma pessoa nua que, em vez de cobrir a sua nudez, prestasse atenção a adornar-se em bagatelas, deixando as partes mais íntimas expostas à nudez? Eu ficaria horrorizado de vê-la e certamente desaprovaria. E ele: pois bem, assim são as almas, nuas de tudo, não têm mais virtudes que cubram. Por isso é necessário que as golpeie, castigue-as, as despoje, para fazê-las entrar nelas mesmas e que se fixem na nudez de suas almas, coisa mais necessária que a do corpo. E se isto não fizesse, prestaria mais atenção às bagatelas, como a pessoa desaprovada por ti, as quais são coisas que se referem ao corpo, e não prestaria atenção à coisa mais essencial, qual é a alma, a que tornaram-se tão monstruosa que não se reconhece mais. Depois disto, parecia-me que tinha na mão uma pequena couraça, que, passando-a por detrás do pescoço, me amarrava e depois me amarrava o seu a essa mesma corda. E assim fez ao coração e às mãos. E com isto parecia que me amarrava toda ao seu querer. Tendo feito isso, desapareceu. 17 de julho de 1900. Luísa dá um alívio a Jesus. Ele o faz considerar os castigos que evita. Tendo recebido a comunhão, não via segundo o costume o bendito Jesus. Depois de ter esperado muito, senti-me a sair de mim mesma e encontrei-o. Assim que o vi, ele me disse: filha, eu estava esperando por você para poder descansar um pouco em você, porque eu não posso mais. Ah, me dê um alívio. Imediatamente o tomei em meus braços para satisfazê-lo e vi que tinha uma chaga profunda no ombro, que dava compaixão e horror olhá-la. Então, aos poucos minutos repousou. Então, por poucos minutos repousou. Depois desse breve repouso, vi e a chaga havia quase curado. E entre a maravilha e o espanto, e vendo-o mais aliviado, tomei coragem e disse-lhe: Senhor bendito, meu pobre coração está dilacerado pelo temor de que já não me ame.
Temo que tenha incorrido em tua indignação e por isso já não vens como antes, e não derramas mais em mim tuas amarguras, e não me dás mais meu bem. Qual é o sofrer? E negando-me isto, venha negar-me a ti mesmo. Ah, dá-me a paz a um pobre coração. Diz-me, garante-me, jura-me, amas-me? Continuas a amar-me? Ele, sim, 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 amo-te. E eu, como posso ter certeza disso? Quando se sabe que uma pessoa é realmente amada, tudo o que quer recebe. Eu te digo, não castigues as nações, e tu as castigas. Te digo, derrama em mim tuas amarguras, e não as derramas. Mas parece que desta vez avanças demasiado nos castigos. Então, onde posso me apoiar para saber que você me ama? E ele, minha filha, você leva em conta os castigos que mando, mas os que economizo não os leva em conta. Quantos outros castigos teria mandado? Quantos mais massacres e mais sangue teria feito derramar, se não levasse em consideração aqueles poucos que me amam, e que eu amo com um amor especial? Depois disto, parecia que Jesus tomava o caminho para ir aonde aconteciam destroços de carne humana, e eu, querendo segui-lo, não me foi dado fazê-lo. E com suma amargura minha, e me encontrei em mim mesma. Capítulo 98. 18 de julho de 1900. Os pecados das nações caem sobre elas mesmas, formando a sua ruína. Encontrando-me em meu estado habitual, vi meu adorável Jesus todo aflito dentro de meu coração. E ao mesmo tempo vi muita gente que cometia muitos pecados. Estes pecados tomavam o voo para mim, para vir a ferir o meu amado Senhor até dentro do meu coração. Mas Jesus os rejeitava de si, e caíam sobre as mesmas nações, e caindo sobre elas, formavam sua própria ruína, mudando-se em tantas espécies de flagelos sobre os povos, que dava horror até aos corações mais duros. Então Jesus, afligindo-se de tudo, me disse: Minha filha, até onde chega a cegueira dos homens? Pois enquanto tentam aferir a mim, ferem-se eles mesmos com suas próprias mãos. Capítulo 99. 19 de julho de 1900. Luís oferece-se para sofrer, para evitar o sofrimento aos povos. Esta manhã, depois de ter estado toda a noite e grande parte da manhã esperando ao meu adorável Jesus, ele não se dignava vir. Então, cansada de esperá-lo, esforcei-me por sair do meu estado habitual, pensando que já não era vontade de Deus. Enquanto me esforçava por sair, estando quase impaciente, meu benigno Jesus movendo-se dentro do meu coração, fazendo-se ver apenas e olhando-me em silêncio, impaciente como estava, disse-lhe: Meu bom Jesus, como és cruel! Pode-se dar crueldade maior a esta, de abandonar a uma alma que pode de abandonar uma alma em poder do impiedoso tirano do amor que a faz viver em agonia contínua? Oh, como me, oh, como você me mudou de amante para cruel. Enquanto dizia isto, diante de mim via muitos membros de gente mutilada, e por isso acrescentei: Ah, Senhor, quanta carne humana mutilada, quanta amargura e tristeza, que pena! Não teria sido menos cruel se te tivesse satisfeito neste meu corpo e o tivesses reduzidos a tantos pedaços, por quantos pedaços fizestes esses membros? Não era menor mal ver sofrer uma só que a tantos pobres povos? Enquanto dizia isto, Jesus continuava a olhar-me fixamente, como se ficasse ferido. Não sei dizer se também desgostoso, e me disse: No entanto, é o princípio do jogo.
ainda é nada em comparação do que virá. Dito isto, se escondeu à minha vista, sem poder vê-lo, mas deixando-me em um mar de amarguras. Capítulo 100. 21 de julho de 1900. Necessidade de purgação. Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta que não sabia de mim mesma, e tendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesmo, e não encontrando o meu único e sumo bem, comecei a girar e girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, sentia uma pessoa entre os braços. Toda a noite, sem poder ver quem era, então, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu e vi meu suspirado tudo. Ao vê-lo, senti que queria irromper em reclamações e desatinos, mas Jesus, para acabar com minha impaciência, a meu delírio me deu um beijo. Esse beijo me infundiu a vida, a calma, acabou com a minha impaciência, tanto que não soube dizer nada mais. Então, esquecendo todas as minhas misérias, e tendo muitas, lembrei-me das pobres nações e disse a Jesus: apresse-se, livre todos, tantos povos, de destroços tão cruéis. Vamos juntos àqueles lugares onde acontecem tantas coisas, a fim de que reanimemos e consolemos aqueles pobres cristãos que se encontram em estado tão triste. E ele: minha filha, não quero levar-te porque teu coração não resistiria ver matança tão dilacerante. E eu: ah, Senhor, como foi que permitisse isso? E ele: é absolutamente necessário para a purga em todas as partes. Porque no campo semeado por mim cresceram tanto as ervas daninhas, os espinhos, que se fizeram árvores. E essas árvores espinhosas não fazem outra coisa senão inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas, que se alguma espiga se mantém intacta, não recebe outra coisa senão picadas e fetidez, tanto que não podem germinar outras espigas. Primeiro porque lhes falta o terreno, ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, pelos contínuos furos que recebem, que não lhes dão paz. Eis a necessidade da matança, para extirpar tantas plantas más, e o derramamento de sangue para purgar meu campo das águas venenosas e pestilentas. Por isso não te queiras entristecer ao princípio, porque não só onde já ordenei os flagelos, mas em todas as outras partes se necessita a purga. Quem pode dizer a consternação do meu coração ao ouvir este falar de Jesus? Então de novo insisti que queria ir ver, mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu. E eu, ficando sozinha, tomei o caminho para ir, mas agora encontrava um anjo que me fazia retroceder. E agora as almas purgantes, tanto que fui obrigada a retornar em mim mesma. Capítulo 101. 25 de julho de 1900. Em Jesus não há crueldade alguma, senão que tudo é amor. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me fez ver uma máquina onde parecia que muitos membros humanos foram esmagados, e no ar como dois sinais de castigos que davam terror. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ver tudo isto? Mas o bendito Jesus, vendo-me tão amarga, disse-me: minha filha, afastemo-nos por um pouco daquilo que tanto nos aflige, e interroguemo-nos com brincar um pouco juntos. Quem pode dizer o que aconteceu entre Jesus e eu neste jogo? As finezas de amor, as estratagemas, os beijos, as carícias, que reciprocamente nos dávamos, se bem que me ultrapassava meu amado Jesus, porque eu, sendo débil, me sentia desfalecer. Tão é verdade que, não podendo conter em mim o que ele me dava, tenho dito: meu amado, basta, basta.
Que não posso mais, eu desfaleço. Meu pobre coração não é tão grande para ser capaz de receber tanto. Por isso basta por agora. Então, querendo me reprovar por falar do outro dia, docemente me disse: Dizei-me as vossas querelas. Dizei-o, sou cruel? O meu amor para convosco mudou em crueldade? E eu, envergonhando-me de tudo, disse: Não, Senhor, não és cruel quando vens, mas quando não vens, então direi que és cruel. E ele, sorrindo diante de minhas palavras, acrescentou: No entanto, você continua dizendo que quando eu não venho, eu sou cruel. Não, não. Em mim não pode haver nenhuma crueldade. Mas tudo é amor, e você deve saber que se é como você me diz, então o mesmo ser cruel é amor maior. Capítulo 102. 27 de julho de 1900. Veja os ataques à Igreja na Guerra da China. Encontrava-me toda preocupada por meu miserável estado, especialmente de que este não fosse mais vontade de Deus, considerando como sinal certo o escasso sofrer e suas contínuas privações. Enquanto estava consumindo meu pequeno cérebro nisso e esforçando-me em sair deste estado, meu sempre bom Jesus, como relâmpago, se fez ver, dizendo-me: Minha filha, o que queres que eu faça? Diga-me, eu farei o que você quer. Ante esta proposta tão inesperada, não soube o que dizer. Sentia tal confusão de que o bendito Jesus deveria fazer o que eu queria, enquanto que sou eu que deve fazer o que ele quer. E fiquei muda. Então, ao ver que não dizia nada, como relâmpago fugiu. E eu, correndo atrás dessa luz, me encontrei fora de mim mesma. Mas não o encontrei e girei pela terra, pelo céu, pelas estrelas, e agora o chamava com a voz, e agora com o canto, pensando entre mim que o bendito Jesus, ao ouvir minha voz e meu canto, ficaria ferido e com certeza o encontraria. Agora, enquanto girava, vi a matança cruel que se continua a fazer na guerra da China. As igrejas demolidas, as imagens de Nosso Senhor lançadas por terra. E isto é nada ainda. O que me deu mais espanto foi ver que se agora o fazem os bárbaros, os leigos, depois o farão os falsos religiosos que, desmascarando e fazendo-se conhecer quem são, unindo-se com os inimigos abertos da Igreja, darão tal assalto que parece incrível à mente humana. Oh, quantas mortes mais cruéis ainda! Parece que eles juraram, entre eles, terminar com a Igreja. Mas o Senhor tomará a vingança deles, destruindo-os. Por isso, sangue por uma parte e sangue pela outra. Então me encontrei dentro de um jardim que me parecia que era a igreja, e dentro havia uma multidão de gente sob o aspecto de dragões, de víboras e de outros animais enfurecidos que, devastando aquele jardim e logo saindo dele, formavam a ruína das nações. Enquanto via isto, encontrei o meu amado Senhor nos meus braços e disse-lhe: Finalmente deixaste-te encontrar. És tu verdadeiramente o meu amado Jesus? E ele: Sim, sim, sou o teu Jesus. Eu queria dizer-lhe que livrasse tantas pessoas, mas ele, não me fazendo caso, todo aflito acrescentou: Minha filha, estou bastante cansado. Vamos para a cama descansar, se queres que me entretenha contigo. E eu, temendo que fosse, embora fiz silêncio, fazendo-o dormir. Logo depois, reentrado em meu interior, deixando-me reanimada. Sim, mas extremamente aflita. Capítulo 103. 30 de julho de 1900. Luísa detém a espada da justiça.
Passei uma noite e um dia inquieta. Desde o princípio, me sentia saindo de mim mesma, sem que pudesse encontrar ao meu adorável Jesus. Não via mais que coisas que me davam terror e espanto. Via que na Itália se levantava um fogo e outro que se levantava na China, que pouco a pouco, unindo-se, se confundiam num só. Neste fogo via o rei da Itália, morto subitamente por engano. E isto era como um meio para avisar e engrandecer o fogo. Em suma, via uma rebelião, um tumulto, uma matança de pessoas. Tendo visto essas coisas, senti-me em mim mesma e sentia rasgar-me a alma, até me sentir morrer, muito mais que não via ao meu adorável Jesus. Depois de muito esperar, se fez ver com uma espada na mão, em ato de usá-la sobre as nações. Eu, toda assustada, e sendo um pouco atrevida, peguei a espada com a mão e disse-lhe: Senhor, que fazes? Não vê quantas aflições acontecerão se usar essa espada? O que mais me aflige é que vejo que toma no meio da Itália. Ah, Senhor, se apresse, tenha piedade de suas imagens. E se você diz que me ama, poupe-me dessa terrível dor. E enquanto isso eu dizia, detinha a espada com toda a força que podia. Jesus, dando um suspiro, todo aflito, me disse: Minha filha, deixa-a cair sobre as nações, porque não posso mais. E eu, a tomando mais forte, não posso deixá-la, não tenho coragem para fazê-lo. E ele, não te disse muitas vezes que sou obrigado a não te fazer ver nada? De outra maneira, não sou livre de fazer o que quero. E enquanto isso dizia, baixou o braço com a espada e pôs-se em atitude de acalmar-se de sua ira. Pouco depois desapareceu e eu fiquei com um certo temor. Quem sabe, e talvez, sem me deixar ver que me puxasse a espada e a usasse sobre as pessoas. Ó Deus, que angústia! Ao só me lembrar. Capítulo 104. 1º de agosto de 1900. A humanidade de Jesus é o espelho da divindade. Castigos. Continua meu adorável Jesus vindo poucas vezes e por pouco tempo. Esta manhã me sentia toda aniquilada e quase não me atrevia a ir em busca do meu sumo bem. Mas ele, sempre benigno, veio e, querendo me infundir confiança, me disse: Minha filha, diante de minha majestade e pureza, não há quem possa estar de frente, mas todos estão obrigados a estar por terra e golpeados pelo fulgor da minha santidade. O homem gostaria de quase fugir de mim, porque é tal e tanta sua miséria que não tem coragem para sustentar-se diante do ser divino. Então, fazendo uso de minha misericórdia, assumi a minha humanidade. Aqui, atenuando os raios da divindade, é meio para infundir confiança e ânimo ao homem para vir a mim, o qual, pondo-se de frente à minha humanidade, que expande raios atenuados da divindade, tem o bem de poder purificar-se, santificar e até divinizar em minha própria humanidade divinizada. Por isso tu estás sempre de frente para a minha humanidade, tendo-a como um espelho no qual purificarás todas as tuas manchas. E não somente isto, mas como espelho no qual, refletindo, adquirirás a beleza, e pouco a pouco irás adornando-te à semelhança de mim mesmo. Porque é propriedade do espelho fazer aparecer dentro de si imagem similar àquela de quem se olha nele. Se assim é o espelho material, muito mais é o divino, porque minha humanidade serve ao homem como espelho para olhar para minha divindade. Eis porque todos os bens para o homem
derivam da minha humanidade. Ao dizer isto, senti-me confiante, que me veio o pensamento de querer falar-lhe dos castigos. Talvez me ouvisse e fizesse a tentativa de o aplacar completamente. Mas enquanto me dispus a isto, como um raio desapareceu, e minha alma, correndo atrás dele, se encontrou fora de mim mesma, mas não o pude reencontrar mais. E com grande amargura minha, vi muitas pessoas que iam às prisões, a outros sectários que saíam para atentar contra outras vidas de reis e de outros chefes. Via que se consumiam de raiva, porque lhes falta o meio para sair entre os povos e fazer matança. Sem dúvida chegará seu tempo. Depois disso, eu me encontrei em mim mesma, toda oprimida e aflita.